Primeira vez que eu fui supervisora de produção, lá na Mabel, o supervisor não, staff técnico que eu recebi lá na minha equipe, que eram meus subordinados, tinha 25 anos de empresa e eu tinha 26 de idade. Então, assim, como que a gente chega para uma pessoa dessa e fala assim, você tem que fazer desse jeito? Não é assim, não é com essa arrogância. Então, em primeiro lugar, eu me coloco no papel de aprendiz. Para aquela atividade, eu sou aprendiz. O cara tá lá há 25 anos, eu tinha 26. Naquela atividade, eu sou assim, uma eterna aprendiz em relação a ele. Agora, nas técnicas que eu aprendi, né, nas coisas que a gente vai aprendendo aí com aquilo que a gente traz na nossa bagagem e experiência, né, é diferente. Ninguém tem uma experiência igual a ninguém, por mais que trabalhe nas mesmas empresas, né? Eu falo que experiência é o quanto você experimenta as situações. Então é exatamente isso que a gente precisa se preocupar. Como é que a gente está experimentando as situações? Com que intensidade a gente tem vivido essas situações? Né? Então, olhar bem para esse lugar de se eu estou com pessoas experientes, me coloco no lugar de aprendiz para não ter arrogância e prepotência de falar que eu tenho que saber mais ou que eu tenho que impor alguma coisa, não. É uma troca. Eu troco a sua experiência com as minhas experiências e a gente monta uma estratégia para levar o resultado para a empresa. É assim que funciona. O mundo empresarial todo é assim que funciona. São trocas, na consultoria é a mesma coisa, na gestão é a mesma coisa. São trocas que constroem uma história nova. Né? Então, é baseado nisso. Qualquer empresa tem conteúdos técnicos muito densos, né? A área farmacêutica, a área de alimentos, a área metalúrgica, né? O técnico não tem muita negociação, né? Tem que fazer de um jeito lá, que senão não vai sair a peça, não vai sair o remédio, não vai sair o alimento. Não tem como não ser técnico. Mas se tem uma coisa que funciona é você envolver as pessoas na construção. Aí sim, gente, na hora que você envolve as pessoas na construção do conhecimento, o papel, né, o procedimento, ele vira uma referência. E aí, quem é o autor? Qual autor que não conhece seu livro de cabo a rabo, né? Então, essa é a premissa. Eu preciso envolver as pessoas na construção, nas revisões das documentações, porque é isso que vai fazer a pessoa se interessar em participar. Não é só chegar lá e pegar um manual. Quem aqui que lê bula de remédio ou manual de algum equipamento, né? Ninguém. Mas quando eu estou construindo alguma informação, eu vou estudar, eu vou me informar, eu vou pensar. Então, para tornar um pouco mais leve, quando a gente envolve, fica bem melhor. Então, esse é um dos caminhos que a gente usa. A demanda de tempo sempre vai ser urgente, né? Quando a gente não tem prioridade, que é o nosso tema de hoje, quando a gente não prioriza, de fato a gente realmente começa a ter demandas e a coisa não flui. Muitas vezes, quando você está lá na fábrica no dia a dia, você fala assim: Aline, mas se eu parar de ir na fábrica, ou se eu parar de dar resolução para os problemas do dia a dia, sabe o que vai acontecer? A fábrica vai parar. Ô, gente, mas me conta uma coisa: a fábrica já não para? Tem certeza que se eu perguntar para vocês a eficiência da fábrica de vocês, vocês vão titubear ou essa informação vai estar bem baixa. A fábrica já para. Agora, se você não consegue identificar os principais motivos, os reais motivos, como que sem tempo ou sem disponibilidade você vai conseguir trazer novas soluções? Vai virar um emaranhado, uma bola de neve, um ciclo vicioso. Então, quando a gente usa o time para pensar, como eu estava falando aqui, coloca o time para pensar nas situações, coloca o time para criar situações de resolução, a gente cria uma memória de conhecimento muito maior. E aí a gente subestima a capacidade das pessoas que estão com a gente. Sabe por quê? Imagina um funcionário lá da fábrica, qualquer um. Pega uma pessoa lá da fábrica. Imagina que essa pessoa está viajando em família. Está viajando. E de repente o pneu fura. O que vai acontecer? Será que essa pessoa vai te ligar? Não, né?
Você pode até ser um gestor, uma gestora querido, mas eles não vão te ligar. Por quê? Porque eles já têm na cabeça um padrão de reação para aquela situação. Ou seja, pneu furou, tem que trocar. Por que a gente não faz isso nas fábricas, né, lá na gestão do dia a dia, com os problemas mais corriqueiros? Ou seja, pneu furou, eu troco. Aconteceu tal coisa na máquina, eu faço isso. Aconteceu tal coisa no produto, eu faço aquilo. E aí, gente, vocês vão ver o tanto que as pessoas vão ficar muito mais autônomas com pequenas mudanças que vocês fizerem, né, nessa analogia aí do pneu furado. Então, começa a pensar quais são as atividades lá do dia a dia que sempre você tem que estar envolvido para poder resolver e que poderia ser o seu pneu furado. Então, se a gente tem essa condição de criar esses padrões, e de novo, lembra? Nós somos facilitadores, nós somos guia, nós não somos o herói da história. E o guia faz o quê? Facilita, orienta, ensina, mostra o caminho, né? Então, vamos começar a usar a técnica do pneu furado aí, ensinar para as pessoas o que fazer minimamente nas atividades mais simples, que hoje são demandadas para você e você acaba não tendo tempo para as coisas que são importantes. Porque o que eu falo, gente? Nós, enquanto gestores, nós temos que treinar muito mais cérebro do que braço. Se a gente estiver usando muito mais a execução, com certeza a gente vai deixar passar grandes oportunidades, né? Eu tenho uma aluna que ela tem uma expertise para fazer isso que é, assim, admirável. A gente discutiu uma situação lá e chegamos ao ponto de que tinha uma sugestão que ela tinha que pedir uma previsão de demanda para o comercial. E aí, bom, ela foi com essa tarefa de pedir a previsão de demanda para o comercial. Pediu a previsão de demanda, porém, o comercial acabou, não vou fazer, e esquivou, né? Saiu pela tangente. Sabe o que ela fez? Ela começou a perguntar assim: fulano, como que tá a previsão disso aqui assim para amanhã e depois? Aí o fulano respondia: fulano, como que tá a previsão desse produto assim, assim, assim para sexta-feira e segunda-feira? Ah, tá assim, assim, assim. Ou seja, em outras palavras, ela foi tirando a informação dele que ela precisava. Então ele não entregou para ela uma previsão de demanda, mas ele entregou a previsão de demanda, porque ela foi perguntando em doses menores, homeopáticas, vamos dizer assim, e ele foi entregando a informação. Falei, gente, e é o que a gente tem que aprender, né? Não tá dando não tá dando certo de um jeito, vamos de outro. O fato é, às vezes quando você caracteriza como feedback, fica aquele negócio assim. Eu tenho um colega que fala que não é feedback, né? É feedback, com perdão da palavra, mas só para xingar, só para dar tranco na gente, e a hora de fazer um elogio. Então, essa é uma outra estratégia. Começa a usar o feedback para elogio, que é uma das, né? É uma dos momentos que você usa feedback. E aí você vai tirando o peso, né, disso e vai furando essa bolha, né? Então, eu pelo menos usaria essa estratégia.